Tudo bem? Todos me ouvindo? Todos me vendo bem? Me ouvindo bem? Como é que vocês estão? Arthur Machado, Stefani, né? Davi, Eduarda, Mirella, Rodrigo. Todo mundo me ouvindo? Muito bem, boa noite. Semana passada a prof não pôde estar presente. Mirella, boa noite, Davi. Semana passada a prof estava com um pouco ruim, mas agora já tá tudo certo. Como estão os preparativos? Prova do Enem em novembro. A gente tem praticamente 2 meses, né? O vestibular da URGS é o quê? Dezembro? Acho que os vestibulares, eles são, na maioria das vezes, em dezembro, né? Todo mundo já vai para o vestibular, todo mundo vai para o Enem. Como é que vocês estão? Eu sei que vocês não abrem a câmera, que vocês não ligam o microfone. Aquela coisa toda, né? Todo mundo se inteirando dos assuntos, um ano de eleição, temos muitas coisas para ficar por dentro, um ano de muitos assuntos sobre as mudanças climáticas. É óbvio que a prova de vocês agora, setembro, muito provavelmente ela deve estar já pronta, né? Mas vocês sabem que isso vai aparecer na prova com certeza, né? Essas mudanças climáticas, a gente já veio sofrendo com isso nas enchentes aí do Rio Grande do Sul. É, a gente já vem sofrendo há muito tempo, só que agora elas ficaram muito mais marcadas e elas estão muito próximas de nós, né? Tem aquela pessoa que não acredita ou não acreditava, até que essas mudanças climáticas mudaram, alteraram a vida dessas pessoas também, tá? Então, assim, embora a prova já esteja pronta, obviamente essas questões das enchentes no sul vão aparecer na prova, essas mudanças climáticas elas vão aparecer. E o que a gente vê hoje, por exemplo, essas queimadas que a gente está presenciando, e aqui em Brasília está muito sério. Inclusive, eu passei por um foco que tinha recém começado no sábado à noite num parque aqui perto. É bem assustador. O céu está bem assustador, o ar está assustador. Aqui a gente está vivendo um momento de seca terrível, né, com a boca machucada, com problema respiratório. Essas questões, elas podem servir de base para vocês para a redação, tá? Então, não, mas isso não vai cair porque agora a prova está pronta. O processo eleitoral, questão, a participação do jovem na política, as redes sociais e a política. Como é que vai, que isso pode, como é que eu posso usar isso? Eu posso usar isso na redação. Vocês devem usar isso na redação, tá? Não é que eu posso usar, eu devo usar isso na redação. E com certeza as questões climáticas, né? As mudanças climáticas. Eu não sei se vocês já ouviram falar, a gente pode falar num outro momento, um tema de aula, sobre me fugiu a palavra agora. Me ajuda, pessoal, esse pessoal que chega, os imigrantes ambientais, né? É, e a gente tem hoje também um termo que está muito recente, assim, que vocês podem também, inclusive, buscar saber mais sobre o racismo ambiental. Vocês já ouviram essa expressão, racismo ambiental? É exatamente isso. Quando acontece uma mudança climática, as pessoas vulneráveis, elas são as mais atingidas. E aí elas são, de novo, exatamente, Davi. Só que, Davi, a gente vai começar também a passar por um processo, é, e não necessariamente a gente vai ter fugido do nosso país. Por exemplo, as enchentes em Porto Alegre. Ninguém fugiu do seu país, mas as pessoas ficaram sem casa, sem comida, sem água, tá? Então, são esses processos que atingem as pessoas por causa da mudança climática, e, obviamente, as pessoas que vivem num lugar menos favorecido, que são de um grupo vulnerável, elas vão sofrer mais. E elas vão sofrer esse tipo de racismo. Vocês podem perceber. Uma parte de Porto Alegre perdeu muito, ou quase tudo. E uma outra parte de Porto Alegre, outros bairros,
parecia que nada tinha acontecido. As pessoas continuaram indo para a escola, as pessoas continuaram trabalhando, dependendo da zona e do lugar, algumas pessoas ficaram numa bolha, como se nada tivesse acontecido, e outras entraram nesse processo, né, de racismo ambiental. E a gente não pode, pensando numa redação de vocês, a gente não pode achar que isso só não, mas com pessoas que têm um pouco mais de dinheiro, isso não vai acontecer. Em Porto Alegre tinha gente que morava num lugar muito legal, com um pouco mais de poder aquisitivo, e ficou sem casa, e teve que sair de casa, tá? Por que que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque tudo isso são questões que vocês precisam estar sempre por dentro. Toda aula eu vou falar isso para vocês. O que que está acontecendo no mundo hoje? O que que está acontecendo? O que que aconteceu essa semana? Se a prova fosse hoje, o que que eu sei para colocar dentro da minha prova? Fiquei sabendo da eleição dos Estados Unidos que está pegando fogo. A gente tem uma candidata mulher. O que que aconteceu com Trump? O que está acontecendo nas eleições aqui no Brasil? Cada dia é uma coisa nova. A gente está passando por um processo de queimadas nunca antes visto na história do nosso país. A gente passou por enchentes. Então, assim, pensem comigo toda segunda-feira. O que que de fato eu vi, eu li, eu me inteirei nessa semana que passou? O que que aconteceu nas redes sociais e que eu fui lá, que eu li, que eu busquei fontes? A gente teve o Twitter suspenso, um baita de um assunto para trabalhar, questão política, questão de, gente, me fugiu a palavra de novo, o direito de expressão, e aí estão tolhindo os nossos direitos, e aí retirou a rede social do ar. Isso tudo, vocês têm que ir lá e dar uma lida, buscar, ficar por dentro, e aí lembram do que eu falei para vocês? Sem pensamento, sem cunho íntimo, né? Eu posso discordar totalmente, mas não vai dar para botar isso na prova, tá? Eu gostaria de xingar o político tal, mas na prova não vai dar. Fora da prova, beleza. Cada um aqui tem sua opinião, o direito de expressão, aí a gente pensa em censura. Então, assim, toda segunda-feira a gente faz essa retomada, porque muito mais do que eu saber as regras gramaticais, não escrever errado, acentuar, elemento de coesão, coerência, é eu ter conteúdo para colocar dentro do texto. Não adianta eu saber tudo que eu aprendo lá na aula de português e na hora de escrever sobre o racismo ambiental, eu nunca nem ouvi falar sobre isso, eu não sei o que é isso. E aí? Você vai ser aquele que fica escrevendo, 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 escrevendo e não diz nada, tá? E aí, consequentemente, vai zerar a prova com toda certeza, porque lá nenhuma daquelas competências fugiu do tema, tá? Então, hoje eu separei algumas coisas aqui pra gente. Vou abrir aqui o meu material. Deixa eu ver se ele já está aberto aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre três tipos de texto. Primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, eu sempre faço Tá, a gente tá sem ninguém fazendo meio. essa confusão aqui, ó. Então vai Vou subir parar lá. aqui. Primeira coisa, tá todo mundo super fresco na memória o que é tipo textual e o que é gênero textual? Tá todo mundo com isso muito bem claro na memória de vocês? Vocês sabem essa diferenciação? Você sabe o que que é tipologia textual e gêneros textuais? Me respondam aí no chat enquanto eu procuro meu material. Tá todo mundo muito tranquilo em relação a isso? Eu quero que vocês me digam. Eu sei o que é, eu sei a diferença entre o tipo textual e eu sei o que é gênero textual. Me digam, tá todo mundo super, super consciente dessa diferença? O que que vocês têm a me dizer sobre isso? Silêncio total? Isso, Davi, cheia linguiça, não faz isso. Isso não cola já faz muito tempo, tá? Principalmente para os corretores de redação e redação Enem e vestibular, isso nem, assim, ó, o primeiro parágrafo ele já vai zerar a tua redação, porque ele sabe que tu tá aqui, ó, enchendo linguiça, tá? Enchendo linguiça,
achando que está enganando. Ah, vou fazer as 30 linhas e tá tudo certo. Não, não tá tudo certo, tá? Não vai adiantar. E aí, sobre tipos e gêneros textuais, tá todo mundo bem em relação a esse assunto? Ninguém me respondeu. Isso é bem sério, isso é bem importante. A gente tem uma grandiosíssima diferença e não são a mesma coisa. Tipo textual e gênero textual. Sabe, Rodrigo? Tá tranquilo? Sabe os tipos? Sabe os gêneros? Bom, os gêneros, eles são infinitos, tá? A gente não consegue, por exemplo, os tipos textuais, eles têm, na maioria das vezes, a gente trabalha com 5 tipos: a narrativa, a descrição, é, a argumentação, a injunção, são 5 tipos. E os gêneros, são infinitos, tá? Umas décadas atrás, por exemplo, o gênero e-mail não existia, mas é um gênero. O gênero WhatsApp, mensagem instantânea, também não existia, mas hoje ele é um gênero. O gênero podcast, há pouco tempo atrás, não existia, mas hoje ele é um gênero. Então, o gênero é tudo aquilo que eu uso para me comunicar, para transmitir texto, né? E aí, dentro desse gênero, eu posso usar um tipo. Por exemplo, eu vou usar um tipo argumentativo. Eu vou usar aqui dentro desse e-mail um tipo descritivo. Entenderam? Então, o gênero a gente usa para expressar a tipologia, tá? E aí, de novo, o gênero, eles são infinitos, ilimitados. A gente pode pensar, um outdoor é um gênero, uma placa de trânsito é um gênero, é, cartaz é gênero, e-mail é gênero, podcast é gênero. Tem algum outro novo esses posts em rede social? Agora me fugiu o nome. Como é que é o nome que a gente chama quando posta lá no Twitter? Twittar, né? Eu acho, né? Tudo isso são gêneros que há uns anos atrás não existiam. E a mesma coisa assim. Há uns anos atrás existiam alguns gêneros que já foram esquecidos, não se usa mais. Por exemplo, telegrama. Vocês já ouviram falar em telegrama? A gente ia no correio, escrevia uma mensagem para quem a gente queria, botava o nome, endereço, e o correio ia lá, transcrevia, tipo assim, batia, datilografava numa máquina, ia lá na outra cidade, ou mandava para outra cidade e entregava para a pessoa. O fax, Arthur. Gente, eu já usei telegrama porque eu sou velha e fax. Perfeito, Arthur, perfeito. O Orkut, é verdade. E os depoimentos que a gente já usava no Orkut, né? Aqueles textões gigantescos, né? Que também usei, né? Porque eu sou a mais velha aqui. Então, é exatamente isso, pessoal. Ó. Os gêneros, eles são vivos. Então, não existia isso, morreu, mas assim já nasceram outros, tá? Já nasceram outros. Já nasceu. é, Esse podcast, por exemplo, é uma das grandes explosões que eu vejo, assim, né? Que mais? Nossa, tem tanta coisa, né, gente? A gente pode pensar que o Reels também é um gênero textual, né? Porque a gente coloca mensagem, coloca imagem, coloca texto, tudo que quiser ali. Por que que eu puxei isso para vocês? Só um pouquinho, tá? Tá, desculpa, gente. Então vamos lá. Aí eu montei pra gente um material pra gente estudar um pouco mais junto. O Telegram, o Messenger e por aí vai, exatamente, Davi. Até tinha esquecido do Telegram, exatamente. É verdade. Na verdade, eu uso menos o Telegram, né? Ó, deixa eu botar aqui pra gente trabalhar um pouco sobre essas questões aqui, ó. Vamos lá. Eu não sei se vocês estão vendo ele bonitinho. Vocês têm que me dizer, apareceu ele bonitinho aí pra vocês? Ele todo Isso, bonitinho, tá? tá aparecendo bonitinho. Ai, que legal, alguém abriu a câmera, graças a Deus. O microfone, graças a Deus. Então, assim, a gente vai mergulhar um pouquinho, né, sobre o mundo da escrita, porque eu acho que vocês já estudaram isso na escola. Mas por que que eu trouxe? Porque a gente acaba esquecendo dessa diferenciação, tá? E aí começa a gente tem o primeiro contato com uma das primeiras tipologias textuais, que é o texto narrativo. Quando a gente começa a estudar fábula lá
educação infantil, quando todo mundo conta pra gente historinhas, a hora do conto, o livrinho de historinhas, aquelas fábulas maravilhosas. E aí tem aquelas fábulas que são conhecidíssimas, a formiga e não sei quem, a lebre e a tartaruga, e que a tartaruga ganhou da lebre. Então, assim, o nosso primeiro contato com o tipo narrativo é quando a gente é muito pequeno. É quando começam a contar histórias pra gente, narrar histórias, tá? Então, assim, ó, a nossa primeira tipologia textual e uma das mais conhecidas é o texto narrativo. Ele é o quê? Ele é o contar uma história. Ele tem personagens que, por exemplo, no dissertativo argumentativo de vocês da redação, não tem. Não tem personagem, não tem enredo, não tem tempo e lugar definido, né? O texto narrativo, ele traz uma introdução, ele traz um desenvolvimento, ele traz aquele momento clímax mais importante, quando o príncipe salva a princesa, né? E aí ele tem um desfecho. E na maioria das vezes ela tem, quando a gente está lá com o texto narrativo dentro da fábula, existe uma lição de moral, né? Por que que eu estou trazendo isso para vocês? Porque eu tenho alguns alunos que são lá de Minas Gerais, tá? E eles fazem provas para entrar no colégio de aplicação. Tipo o colégio de aplicação que tem aí na URGS, lá no, na Universidade Federal de Minas Gerais também tem, que é o Colune, que eles chamam. E todo ano, nessa prova de seleção, que é como se fosse um vestibular, eles pedem um gênero textual diferente. Eles já pediram carta aberta, eles já pediram um texto narrativo, eles já pediram um texto descritivo. Então, a gente está muito acostumado a chegar e esperar um texto dissertativo argumentativo, mas às vezes a gente pode correr o risco de pegar um outro tipo de texto ou um outro gênero de texto, tá? E aí imagina vocês irem todo bonitinho, fechadinho, com o texto dissertativo argumentativo já prontinho na cabeça e chega lá e é uma carta aberta, por exemplo. E aí, o que que eu vou fazer? Porque não tem nada a ver a carta aberta com o texto dissertativo argumentativo, tá? Dependendo da carta aberta, eu posso usar um pouco de narrativa, posso usar um pouco de descrição, mas vai depender do teor e do que ele quer com a carta aberta, tá? Então, assim, Por eu exemplo, trouxe. assim, ó, Sora, eu Fala, tenho um exemplo muito da hora que eu li essa semana, né? O livro lá obrigatório da URGS, qual que que é? é Muitas Histórias do Machado. Hum. Por exemplo, em uma das histórias, ao invés dele focar em falar os personagens, ele narra tão bem o ambiente que a história fica maçante demais de ler. Muito, ele narra o ambiente, o local, todo O o ambiente. local, todos os locais, assim, ele fala, dentro de uma sala escura, os quais as paredes se enxergavam úmidas, o teto rangia, o vento na... Ah, era bem, muito narrativo até demais. Ele cruzou a narração com a descrição, né? A gente vai ver Sim, que esse requinte de detalhes ele fez através da descrição. E isso não é algo que a gente tem, que é comum de encontrar, por exemplo, numa redação de vestibular. Mas por ser a leitura obrigatória, eu ficaria com a orelha em pé sobre isso. Sabe? Porque a gente não, de repente, a gente não sabe como a URGS vai fazer uso dessa leitura. E aí, nada impede, tá, pessoal? Nada impede que a instituição ela decida cobrar outro tipo de texto. Não está escrito em lugar nenhum que obrigatoriamente vai ser um texto dissertativo argumentativo. E agora, como o colega disse, esse livro, ele nos deixa atentos. E se de fato eles decidirem, então, mudar e pedir para vocês um texto descritivo, né? Uma narração com elementos descritivos. Quanta gente vai ser pega de surpresa, né? Que a gente já vem com essa forma da redação dissertativa argumentativa pronta na cabeça. Ah, esse é meu primeiro parágrafo, depois eu vou para o argumento um, depois eu vou para o argumento 2, depois eu vou fazer uma intervenção. Mas e se a URGS de repente não quiser? O Enem fazer isso? Não sei. Ele pode? Pode, mas eu já não sei se ele faria. Mas a URGS, a UFSM, a Universidade Federal de Santa Maria, teve uma das vezes que ela também
trouxe outro tipo de texto que não o dissertativo argumentativo. Que as instituições elas podem fazer isso, tá? E aí, aproveitando, a gente já vai chegar aqui no texto descritivo, mas aí ele traz ainda algumas características, ó. Como o colega falou, existe uma sequência temporal, tá? Eles têm uma ordem cronológica, a narrativa ela tem essa característica, e obviamente quando são obras para vocês, que são maiores, esse tempo ele não fica explícito, mas a gente vai entendendo pelos tempos verbais, né? Pela colocação dos verbos dentro do texto. Pelo contexto da história, eu vou percebendo o que que aconteceu antes, o que que aconteceu depois, o que que vai acontecer. Ele tem o enredo, a trama, enfim, tem conflito, tem personagem, tem linguagem figurativa. E aí a gente retoma os conteúdos lá da aula de português, as metáforas, as comparações, as personificações. Se lembram disso? Vocês estão sabendo o que que é uma personificação? Dá característica humana aquilo que não é humano. Então, os vários autores que trabalham com textos narrativos, eles amam dar vidas a objetos, né? A espelhos, a cadeiras. Se a gente for pensar na obra da Alice no País das Maravilhas, a gente passa por várias características ali dentro, né? Desde ter traços de uma fábula, de uma narração, de uma descrição, de uma literatura fantástica, né? A gente consegue pensando na Alice, não sei se vocês já assistiram a Alice através do espelho, que é aquela outra obra, né, eu não sei se é uma sequência, enfim, mas que eu achei fantástica. A gente tem muito claro isso, assim, né, desde a narrativa até essa linguagem figurativa, né, é muita personificação, né, com os animais, com os objetos, enfim. Se por acaso alguém escrever algo aí no chat, me avisa, porque eu não estou enxergando o chat. E aí, aproveitando que o colega trouxe, que ele trouxe uma narrativa e elementos descritivos dentro, a gente chega aqui no texto descritivo, né? Olha só, detalhes de um objeto, de uma pessoa, de um lugar, de uma situação, e aí, gente, pode ser detalhe do que o autor quiser criar, tá? Ele pode decidir focar a obra dele em cima do que ele imaginar porque ele quer que o leitor crie uma imagem mental daquilo que ele está descrevendo, né? Pode estar dentro de uma narrativa? Pode, com toda certeza. Eu trouxe exemplos para vocês depois, que são textos puramente descritivos, puramente narrativos, puramente argumentativos, só que a gente pode, com toda certeza, cruzar esses tipos, tá? Então vejam só, a gente está falando de tipos. Mas quando eu falo para vocês de fábula, é um gênero, tá? É um gênero. E dentro dele tem um tipo de texto. É, quando a gente produz um e-mail que é para trabalho, ou para professora, ou uma coisa mais formal, certamente a gente vai escolher um tipo que combina mais. Ah, por exemplo, quando eu fazia doutorado, que tinha que mandar e-mails para minha orientadora, eu ia lá com um texto argumentativo, né? Eu precisava argumentar coisas, dissertar sobre algo, convencê-la de alguma coisa. Então, eu usava um gênero, que é um formato, um modelo, e dentro dele eu escolhia um tipo, tá? Se quiserem, vão anotando aí. E aí ele diz, né? Qual é o objetivo quando eu faço uma descrição? É eu criar uma imagem vívida e detalhada de algo. Ele diz objeto aqui, mas não necessariamente entendam o objeto como algo que eu quero de fato descrever. Quando a gente está descrevendo algo para alguém, é porque a gente está querendo que aquela pessoa fique muito impactada com o que eu estou descrevendo. Tipo, viajei para um lugar muito lindo. Eu quero descrever todos os detalhes possíveis, porque eu quero que aquela pessoa também fique impactada como eu fiquei. Ou quando é uma cena horrorosa, algo muito tenso que a gente viveu, a gente também quer fazer com que a pessoa que está ouvindo se sinta também como a gente se sentiu, tá? E aí ele diz que a linguagem, a gente pode, na maioria das vezes, a gente usa muito adjetivo, né? Por exemplo, o colega falou, paredes úmidas, né? Muito adjetivo, muito adjetivo composto, muita locução, muito verbo de ligação, né? Porque a gente está descrevendo, colocando muita característica naqueles elementos, né?
E aí, de novo, ó, a comparação, a metáfora, a personificação. Quem não está lembrando mais das figuras de linguagem vai dar uma revisada. Pede para a prof de português depois dar uma revisada. Elas são extremamente importantes, porque elas são um recurso linguístico, tá? Um recurso de estilo. Quero deixar a minha descrição super fantástica. Eu posso fazer uso da metáfora e da personificação. E aí, gente, a gente tem mil coisas, né? A onomatopeia, a, a elipse, a zeugma. Gente, a gente tem no mínimo 23 tipos de figuras de linguagem, tá? No mínimo. Dependendo de com quem que a gente estuda, são no mínimo 23. Se vocês quiserem retomar, depois me avisem, tá? E aí ele diz assim: as características do descritivo são essas, né? Ela pode ser uma descrição objetiva, focando nos fatos, ou subjetiva, transmitindo as impressões e sentimentos do autor. Então, vocês também têm que ter essa habilidade para perceber essa diferença. Essa descrição que tu me falou, que tu estava lendo, colega, tu acha que é uma descrição objetiva? Ou eram impressões e sentimentos dele? Quem Era foi? bem objetiva, porém É. muito chata. Mas esses clássicos, eles não são muito divertidos, né? Não, por exemplo, a história em si era divertida, a história, pô. Ah, Era de um casal que ia numa aham, cartomante aham. e eles terminam tudo morrendo, olha só que legal. Tá muito bom, mas e pegou a chatice o que é na descrição? Basicamente, né, história, por exemplo, tinha muita coisa pra desenvolver, ao invés de desenvolver o personagem ou até conversar mais, Uhum. ou sei lá, trazer uma trama melhor pra história, não, o cara ficou desenvolvendo o que tá em volta deles. E tu conseguiu entender o porquê, será? O que de fato ele queria? Tu, como leitor, assim, tu conseguiu captar o que de fato ele queria com isso? Porque em vão não foi. Será que ele queria transmitir impressões e sentimentos dele mesmo? Ou ele queria. Ele queria que a gente sentisse nossas próprias considerações, sabe? Que é o que basicamente todos os textos do Machado de Assis quer fazer, né? Exatamente. Aí é que tá. Um negócio, um negócio que eu percebi, né, senhor? Que, por exemplo, Aham. agora eu tô com 17, tá? Tá. Eu, quando tinha 15 anos, eu peguei essa historinha pra ler. E agora é Eu diferente, peguei, completamente eu diferente. peguei uma visão completamente diferente. Com certeza. Não existe a possibilidade de tu ter continuado com a mesma visão, né? E se tu pegar o ano que vem, também não vai ser, né? E eu, Se quando pegar um volto mês em, de diferença, quando eu volto em textos assim, para dar uma lida de assim, uma revisitada, é completamente diferente, já não faz, não tem mais nada a ver com aquilo que eu tinha entendido, né, um tempo atrás. Essa é a grande magia, né, dessas obras e da escrita e da leitura, né? Então, assim, a gente tem as descrições objetivas e as subjetivas, tá? Aqui, pensando a grosso modo, a objetiva seria focar nos fatos e a subjetiva nas impressões e sentimentos, mas pensem, quando a gente está trabalhando com obras e com leitura, as coisas não são tão exatas assim, né? E aí a gente chega no tal do argumentativo, que você já sabe, que vocês já ouviram, que todo mundo fala, que tem aula sobre isso, né? Que a gente sabe que existe uma introdução, desenvolvimento, conclusão. Mas assim, o que que a prof quer a partir de hoje com essa aula? Que vocês fiquem abertos a outras possibilidades. A gente tem 100% de certeza que no vestibular vai aparecer só argumentativo? 100% não. Eu acho que no Enem sim, né? A gente pensa que o Enem é uma prova para o Brasil todo e tal. Agora, quando a gente faz vestibular para a própria instituição, a gente não tem garantia nenhuma, assim, sabe? De que ele vá esse ano cobrar novamente um dissertativo argumentativo. Então, já que vocês estão nessa, né? Nessa onda e estão se preparando, então abram a mente, conheçam essas tipologias mais usadas, porque vocês não vão ser pegos de surpresa. Não sei se talvez depois a gente possa conhecer alguns gêneros que eu falei para vocês. Eu já vi carta aberta, artigo de opinião em provas de vestibular, tá?
artigo de opinião, carta aberta, foram os que eu mais já vi, assim, que as instituições decidiram escolher. Mas como a gente está num ano diferente, eleição, política, a gente tem que ficar bem aberto, bem preparado para não ser pego de surpresa. E aqui vocês sabem, né? Eu tenho que convencer. Lembra que eu mostrei para vocês os tipos de argumento na aula anterior? Eu tenho que convencer o meu leitor. Eu tenho que fazer com que ele concorde, ou que ele pelo menos entenda, que ele capte, né, a minha ideia. E pensando que o leitor de vocês vai ser o corretor, o professor que vai corrigir a prova, né? E aí a gente chama, a gente diz que são dissertativo argumentativo, porque dissertar é escrever, é uma tese. E dentro dela eu preciso dos meus argumentos, por isso ele é argumentativo. Então a gente defende uma tese com argumentos. E aí ele diz pra gente que tem a introdução que vocês já sabem fazer o desenvolvimento dela, e a conclusão, aí pede para fazer intervenção, enfim. Em algumas provas de concurso público que eu já vi, eles cruzam, tá? Bem o que eu falei antes para o colega, eles cruzam a argumentação com descrição. E aí, então, a gente tem que ficar muito atento também ao comando da folha de redação, né? Pelo amor de Deus, ler todas as linhas, tudo, 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 não deixa passar nada. Cuida o que de fato ele está pedindo, o que que ele espera de vocês, qual é o comando de fato. Após os textos de apoio, escreva, redija, produza um texto, e aí vem qual, né? Fiquem atentos. E aí ele diz aqui pra gente que tem algumas características esse texto argumentativo: a clareza, a coerência, a coesão, a lógica. São coisas fundamentais, a gente já falou sobre isso também, tá? Não posso fazer um texto bonito sem que ele seja, e ele não, e se ele não for coerente, coeso, de nada vai adiantar. E diz que são elementos fundamentais para a construção de um texto argumentativo eficaz. Aí, objetivo, convencer o leitor. A tese, a ideia central a ser defendida, eles dão a tese, ou seja, eles dão o tema, né? É sobre aquilo que vocês vão dissertar. Os meus argumentos são as razões, as evidências, aquilo que eu trouxe como base, as minhas fontes, tudo que eu sei que eu evidenciei e não pode ser segundo fontes da minha cabeça, não pode, né? Fontes fortes, confiáveis, e os contra-argumentos. E argumentos contrários à tese que devem ser refutados. Quando a gente tem uma habilidade maior de escrever, a gente faz esse contra-argumento, esses choques de argumento, tá? Então, quando a gente domina isso, por exemplo, o que que seria isso? Eu vou fazer esse contraponto, né? A gente está falando, por exemplo, vamos supor que seja sobre as queimadas. Eu trago a questão ambiental, o aquecimento global, e ao mesmo tempo eu entro num contraponto dizendo que não é só isso, que existe a ação humana direta, fogos criminosos, então eu faço esse choque. E como eu poderia resolver isso? Então, essa amarração é que vocês precisam levar para a prova, dominar isso, né? Para ter um texto muito bem feito, tá? E aí, o que eu trouxe para vocês aqui, ó. Vocês, para vocês irem treinando, porque as nossas aulinhas são sempre de 55 minutos, vai identificando, gente, vai procurando. Nos textos, nos livros que vocês estão lendo para o vestibular, identifica que tipo de texto está ali, que tipo tá, eles produziram através de que tipo? É uma narrativa? É uma descrição dentro da narrativa, tá? Vai para o jornal, testa, experimenta. Essa reportagem está narrando, está descrevendo, está argumentando, está tentando me convencer? Vai para textos discursivos, procura, né, textos, palestras, debates, entrevistas, tá? E os artigos acadêmicos, essas plataformas que a gente tem de artigos acadêmicos, por exemplo, se vocês podem entrar na biblioteca da URGS online, e lá vocês têm textos acadêmicos. Quando a gente defende, né, as nossas teses, dissertação e tese de mestrado e doutorado, a gente depois publica, fica publicado dentro da biblioteca lá da universidade. E aí vocês têm acesso. Para vocês perceberem a diferença e o teor. Se vocês lerem uma tese, uma dissertação, vocês vão ver
muito claros os argumentos. A gente está tentando convencer de todo jeito a banca que vai nos avaliar de que aquilo que a gente está dizendo é certo. Deu certo, a minha pesquisa deu certo, é isso. Então, façam essas comparações, identifiquem, peguem um texto de cada e comparem um romance com uma notícia, com uma palestra, com uma tese de doutorado. Vocês vão perceber a diferença gritante que tem entre um tipo e outro, tá? E aí, umas dicas para vocês quando vocês vão produzir os textos de vocês, né? Planeja, define um tema, pensa para quem que vocês estão escrevendo, por quê? Porque eu preciso de um público. No caso da redação do vestibular, é o professor que vai corrigir. Mas eu posso treinar pensando em outro público. Organiza, estrutura esse texto de forma clara e lógica, né? Revisa, escreva com frequência, a gente aprende a escrever escrevendo. Não tem nenhuma outra forma, né, de aprender a escrever que não seja escrevendo, tá, gente? A princípio, isso aqui que eu trouxe para vocês pensar sobre, né, essas tipologias, assim. Olha só, não tinha pensado, eu posso ser pego de surpresa no dia da prova, da URGS, e não ser um texto dissertativo argumentativo, né? Eles podem vir e me pegar de surpresa. E aí agora eu deixei aqui, ó, para a gente olhar junto. Deixa eu abrir aqui para nós. Alguns sites aqui, ó, com exemplos e algumas questões que a gente pode ir comentando junto para vocês perceberem as diferenças. Eu sempre pego da internet, vocês sabem, né? Eu não sou a professora que fica fingindo que não usa a internet, eu uso. Mas com uma grande diferença, né? A gente usa e conversando sobre. Então, deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu só fechar aqui. Deixa eu fechar aqui de novo. Vamos lá. Aqui. Vocês estão vendo as minhas telas aí? Vocês estão vendo aqui, ó, exercícios sobre tipos textuais. Vocês estão vendo o Prisma, exercícios sobre interpretação de texto, tipologia textual, noções gerais de compreensão e interpretação. Vocês estão vendo agora? Sim, isso. Muito bem. Então tá. Então, primeira coisa, ó, aqui, ó, isso tudo que eu trago para vocês, vocês podem anotar e usar depois, tá? Não é nada proibido, tá? Não sou aquele tipo de professora, não, eles não podem ver de onde eu tirei. Vocês têm que verem. E depois, sozinhos em casa, vocês visitem esses sites. Olha só, enciclopédia de exemplos. Aí vocês têm português e literatura, ciências naturais, cultura e sociedade, inglês, tá? E esse aqui, gente, Randall, eu não sei o que que é. Mas assim, esse cultura e sociedade é muito legal, tá? Para ficar por dentro das coisas e tal. Ciências naturais, português e literatura. Então, entrem, naveguem, vocês vão pegar exemplos, descobrir exemplos, né? Eu peguei exemplos de textos aqui para a gente conversar. Olha só, as narrativas, eles aparecem dentro dos contos, e a gente estuda muito conto no ensino médio, né? E não se surpreenda se dentro da prova do Enem aparecer um trecho de um conto, tá? Para vocês resolverem algum tipo de questão. E não é necessariamente só questão de português. Vocês podem encontrar um texto, vocês vão encontrar um conto para responder uma questão de história, de matemática, tá? Não, 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 não se surpreendam, porque isso sim acontece. Então, a narrativa, ela aparece dentro do conto, ela aparece dentro do romance, ela aparece dentro de uma epopeia ou um poema épico, né? Que eu acho que vocês estudam na literatura. Na lenda, tá? No mito, mito de Pandora, caixa de Pandora. Na fábula, que eu tinha falado para vocês antes. Na crônica, na parábola. Então, vocês viram que inclusive dentro de uma biografia, quando a gente fala de texto narrativo, a gente fica bitolado a imaginar que é só dentro de um romance ou dentro de uma história, de uma fábula. Quantas possibilidades a gente encontrar um texto narrativo existem, né? Até dentro da biografia, tá? É, canção de gesta, enfim, que a gente também não encontra muito. A parábola do semeador, eu sei que é uma passagem bíblica.
crônica, né? Então, assim, com toda certeza, um desses vocês vão encontrar dentro da prova do Enem de vocês. Depois, texto descritivo. Trocou, gente, para o descritivo? Só me digam no chat ou aí se trocou, tá? O Trocou descritivo, sim, só. a gente pode encontrar texto descritivo de uma pessoa, texto descritivo de um tipo de planta, de um objeto, de a venda de um conjunto de imóveis. Gente, texto descritivo a gente pode encontrar uma infinidade, tá? Depende do que de fato eu quero descrever, né? De uma árvore, de um animal de estimação, de uma família, de uma região, de uma espécie de animal, assim, gente, o mais variado objeto ou ser que eu queira descrever. O que a gente tem que perceber é o teor, por exemplo, o tigre branco é um tipo de felino, subespécie do tigre mineral. Quase não apresenta, ó. E aí vem todos os detalhes. Sua pelagem é branca. E aí vai indo, listras pretas. E aí ele continua. Eu preciso saber identificar a característica dele dentro do texto, a hora que eu for ler, né? E para produzir um texto descritivo, não é tarefa fácil, tá? Não é tarefa fácil. Tem gente que acha que é mais fácil fazer um texto descritivo do que um dissertativo argumentativo. Eu, particularmente, prefiro o dissertativo argumentativo. Por quê? Talvez porque é o que eu mais faço, o que eu mais ensino, o que eu mais use. Mas um texto descritivo requer muita habilidade. E eu acho que é assim como uma narrativa. Porque eu posso começar narrando e acabo dissertando. Me perco no meio do caminho, tá? Esses são os dois que eu trouxe mais para vocês, porque o dissertativo e o argumentativo vocês já estão careca de saber, tá? Mas o que eu disse lá no slide para vocês. Busquem, leiam, comparem, identifiquem as características. Vocês precisam saber a diferença. Vocês precisam ser capazes de perceber a diferença. Olha só, voltando aqui, né, para a narrativa. Quando ele diz aqui um romance, de um dos cabeços da serra dos órgãos desliza um fio de água, é totalmente diferente de um texto descritivo. Para o desavisado, ele vai achar que são dois textos descritivos, e não é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Eles possuem características muito diferentes, tá, gente? E aí, aqui, ó, eu já tinha mostrado essa plataforma para vocês, 100% gratuita, nas horas vagas, ou quanto mais ferramentas a gente descobre para estudar, melhor, tá? E mesmo vocês fazendo esse cursinho aqui de noite, essa Prisma é uma grande ferramenta, porque eu vou dizer para vocês o seguinte: a maioria dos estudantes que vão fazer o Enem, que não podem pagar, não têm condições de ter mais estudos assim extras, usam essa plataforma Prisma, porque ela é 100% gratuita. Então, entrem, naveguem, fiquem por dentro também, tá? Que vocês vão encontrar todas as provas do Enem, as provas passadas. E aí, aqui, ó, ele traz questões sobre tipologia textual e sobre interpretação de texto. Aqui ele está falando de resenha, tá? Que é um outro gênero. Aí ele traz um texto aqui, é uma resenha, e ele pede para vocês identificarem nessa resenha o trecho que fala que vocês conseguem encontrar a opinião implícita, tá? Do resenhador. Obviamente a gente não vai ler, né, todos eles, mas vocês podem entrar no Prisma, questões, escolher língua portuguesa. Eu escolhi a disciplina língua portuguesa aqui. E aqui vocês selecionem. Deixa eu ver o que que eu coloquei aqui para vocês. Tipologia, eu acho. Deixa eu ver. RS. Aqui, ó. Tipologia textual, tá? E aí vocês podem marcar gabarito comentado. Cada questão vem com gabarito comentado com vídeo, tá? Fantástico. Dá para passar o dia inteiro estudando aqui, assistindo esses videozinhos, assim. Videozinho aqui, 3 minutos e 52, mas dá para dar uma acelerada nele, eu não precisa olhar tudo, né? Depois ele traz outro aqui, ó, também o dado Enem de 2020. E aí ele fala aqui, ó, gênero textual, ó. É comum coexistirem sequências tipológicas em um mesmo gênero textual. Ou seja, misturar as tipologias, né? Nesse fragmento, os tipos textuais que se destacam na organização são, ó, aqui ele está dizendo para vocês
que existem mais de um tipo, tá? Que pode acontecer com toda certeza. Existe o descritivo com o argumentativo, existe o dissertativo com o argumentativo, o expositivo. Esses dois aqui a gente não falou, mas também vocês podem buscar depois, são menos usados, tá? O narrativo. Aí também tem uma aulinha aqui de correção, tá? Com uma professora, 4.054, mas acelere e assiste. E por aí vai, ó, ele fala, embora o texto seja narrativo, ele trouxe um texto aqui, uma narrativa, tá? Há nele trechos que o tom argumentativo, característico da dissertação, se faz presente. E aí ele quer saber em que trecho a gente encontra uma argumentação dentro dessa narração. Então, vocês vão encontrar muito isso. É que é quase que impossível a gente conseguir produzir um texto de um tipo só, do início ao fim, né? Porque eu disse para vocês antes, a língua ela é viva. Ela é viva, ela tá toda hora aqui, ó, se misturando. A gente não consegue escrever de forma robotizada. Vou fazer um texto só narrativo, né? Esse é o grande desafio quando vocês produzem uma dissertação, um texto dissertativo argumentativo, né? Não viajar e não cair lá numa narração, não cair numa descrição. Se cair, tudo bem. Se vocês estiverem descrevendo um elemento que é importante para a dissertação de vocês, beleza, tá? Ele sempre vai ter gabarito comentado, tá, gente? Ó, com professores da universidade, umas coisas bem legais de vocês usarem. Essas questões todas têm textos, ó, tá? Por isso a gente não fez nenhuma aqui, porque é bem extenso. E aí, o comando é: a sequência textual que predomina nesse texto é. Então, ele, obviamente, vai ter mais um de um tipo, mas ele quer a predominante. E aí, vocês lendo aqui, vocês vão tentar encontrar um narrativo, um expositivo, um descritivo, enfim. Depois, vídeo também, tá? Tem várias, tá, gente? Eu gostaria muito que vocês treinassem aqui. Obviamente, se a gente tivesse uma aula também com exercícios, a gente faria. E aí, depois tem outros lugares, assim, mais simples da gente estudar, mas que também são super confiáveis, ó. Essas questões são de universidade, tá? E aqui, ó, para preencher os parênteses, com os textinhos menorzinhos, né? Bem legal, ó. Ele diz assim: preencha os parênteses com os números correspondentes. Em seguida, assinale a alternativa que indica a correspondência certa. Onde está a narração? Onde está a argumentação? Onde está a exposição, a descrição, a prescrição, a prescrever, descrever, prescrever? Prescrever, prescritivo, a gente encontra em manual de instrução, né? A gente encontra em bula de medicamentos. É quando eu prescrevo para vocês os passos que vocês devem seguir, principalmente nesses manuais que a gente lê para montar alguma coisa, né? Esses são textos prescritíveis, tá? Ó, e aí bem fácil de fazer essas questões também, tá? Aqui da Fundacap, ó, internet e a importância da imprensa, acho bem legal esse tema. Traz um texto que provavelmente seja dissertativo, argumentativo, né? Ó, e aí ele pede, diz que as características, a gente pode se afirmar que é o quê? É uma dissertação? É uma narração? É uma descrição? É uma expressão injuntiva? Tá? Aí depois tem mais uma aqui. Sobre os tipos textuais é correto afirmar menos, exceto quer dizer menos. Os tipos textuais são caracterizados pelas propriedades linguísticas, como vocabulário, tá? Geralmente variam entre 5 e 9. Aí tá aqui também mais uma questão. Aí ele traz fragmentos, tá? E aí ele quer que vocês indiquem as tipologias textuais de cada fragmento. Esses exercícios são muito legais, pessoal. Muito legais para vocês treinarem. Principalmente essa questão 4 aqui, ó. Que faz com que vocês comparem as tipologias. Dario vinha apressado, guarda-chuva no braço esquerdo, e assim que dobrou a esquina, diminuiu o passo até parar, encostando-se na parede de uma casa, por ela escorregando, sentou-se na calçada. É uma narrativa ou é uma descrição? O que vocês acham, né? Aí depois ele diz na 2, era um homem alto, robusto, muito forte, que caminhava, e aí? Uma descrição? Ele disse que seu corpo era gigantesco, né?
uma cara de menino, que a expressão alegre acentuava ainda mais. Aqui, narrativa ou descrição? Vamos ver as opções, ó. Descrição aqui duas vezes. Aí ele traz lá o texto 3. Atualmente prevalece na mídia um discurso exaltado. E parece muito uma dissertação, né? Uma dissertativa argumentativa, né? E aí, o que que eu falei para vocês, ó? O que que ele está falando aqui? Prescrevendo uma receita de bolo. Texto prescritivo, prescrição. Então, aqui é bem fácil de fazer. Esse tipo de exercício de comparar é muito legal. Talvez seja o tipo de exercício que mais ensina vocês, tá? Ó, digita lá no Google questões, exercícios sobre tipos textuais. E aí vocês vão achar esse aqui, ó, Exercícios Brasil Escola, tá? Para vocês treinarem. Não deixem de fazer. E o Prisma vocês já sabem. Estudeprisma.com. Vai chegar lá, vai fazer o cadastro de vocês com o e-mail que vocês tiverem e já tem acesso a absolutamente tudo, ó. Todas as disciplinas, questões, vai ficando ali guardado o desempenho de vocês. E essa aqui é mais uma dica da aula de hoje, é a enciclopédia de exemplos, tá? Vocês têm, ó, português, literatura, olha só que legal, verbos, advérbios, artigos, um milhão de outras coisas. Ciências naturais, aí já não é muito a minha praia, mas olha aqui, ó. Não, eu não entendo nada disso, mas vocês devem saber do que ele está falando. Olha só, gente, mil coisas. Acho que isso aqui deve. As enzimas, ó, que legal, deve servir para vocês. Cultura e sociedade, muitas coisas legais. Hibridismo cultural é um tema que eu já vi numa prova de concurso. Opção. Ah, olha só que legal, né, gente? Para a gente treinar direitos humanos, para treinar para redação. Olha só que legal, ambição. 50 invenções que mudaram o mundo, tipos de aprendizagem, a igualdade de oportunidades. E aí vocês leiam e vejam se presta, né? Porque às vezes a gente entra num sites que parece bem legal, mas depois não presta para nada, tá? E aí, inglês não é a minha praia mesmo. Zero, total. Professora da aula de espanhol, não de inglês. Isso aqui, gente, eu não sei o que que é. Olha que legal, gente. Bem interessante também para vocês montarem uma redação bem massa. E aí, gente, algum comentário? Alguma colocação? Alguma colaboração? O que que vocês acharam? Alguma coisa para colaborar com a aula? Tem uma galera que já fugiu, já me abandonou aqui. Nenhuma colaboração? Tudo certo, então? Acho que é isso por hoje só. Vocês têm aula de quê depois? Tem uma aula atrás da outra, assim? O Uhum. que vem agora? Até às 10 da noite, gente? É até às 10. Ah, então tá. Então vou deixar vocês esses últimos minutinhos descansando. Boa semana. Bom feriado na sexta para o gaúcho, né? Tem feriado. Bons estudos. E a gente se encontra lá na segunda-feira que vem, tá bom? Beijo. Boa semana.